Então, mas. Quer começar aí, querida, ler alguma coisa? Bom, eu posso começar. Eu selecionei alguns poemas do livro Estratégias para Ver a Sombra. São dois bem curtinhos, assim. O primeiro está na página 15, ele não tem título, e ele é assim: A imagem cobre-se do enigma, de seu impossível desígnio, e se fecha em nudez. Aí o outro poema da página 20, chamado Alma Gêmea. Ainda guardo tão sonhado encontro comigo mesmo, imagem onde meu contorno se faça amorosamente, semelhança com esse que se escondia entre meus olhos e o que me via. Durante a espera do fatal encontro, me transformo tanto que a hora exata sou outro. E eu acho que eu posso ler um livro, um poema também do tá no Canções para Desarmar Bombas. Ah, Mr. Right. Sou muito feliz. Acordo, tomo um belo e saudável café da manhã, dou uma caminhada na praia, adoro o contato da natureza, aprecio as coisas simples e belas da vida. À noite, compartilho no Zap o comunicado do general, com ameaças de golpe de Estado no grupo da família. Pode ser um outro também que está no Canções para Desarmar Bombas. Se chama Quântica. Quântica. Ninguém lê duas vezes o mesmo poema. O verso se reescreve na fala. Assim, o poeta altera a flor no ato de observá-la. A imagem transforma o espelho. Assim, a minha transformada, pela face que nele me revela mais velha. E aí eu selecionei alguns também dos Sentidos para Estranhar o Mundo. Vamos ver. Ah, esse aqui é lindo. Refúgio. Há a fome dos olhos e a fome da boca, não havendo nenhum desejo. A boca não abre a toca, o olho não colhe o beijo da imagem. A imagem é gatilho, atrito de corpo noutro, rastilho de pólvora, estouro no glóbulo. Desejo é paisagem, além da miragem, do corpo, o nervo mais exposto e espesso. Há a fome dos olhos e a fome da boca. O resto é refúgio. É isso, Gustavo. Massa, vamos chamar os convidados aí para começar mais um evento? Vamos sim. Acho que você tem que Beleza, liberar a então. entrada deles. Salve, Becari. Tudo bem, querido? Beleza? Tudo Beleza? certo, Massa. Gustavo. Bom te ver. Que Opa. prazer em conhecê-la, Flávia. Prazer. Então, como é que tá sendo? Vocês já iniciaram, é isso? Pelo que eu entendi? Já a gente está aqui no evento, já ao vivo, tem uma galera Não é vendo aqui. mesmo? É umas 500 pessoas aqui atrás de você. Eu não posso filmar porque tá do outro lado, né? A câmera tá voltada para mim, tá lá tá atrás de mim, na minha frente. Mas é isso Eita, daí. ainda bem que eu não falei nenhuma besteira ainda. Só não está sendo transmitido ao vivo, tá? Ah, entendi. Massa, vamos guardar o Túlio aí. Flávia, se que você quiser ir começando aí formalmente apresentações, fique à Acho vontade. que sim, né? E aí você libera a entrada dele, né? Tá, aham. Pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui para o lançamento dos três livros do Gustavo. Ele está lá presencialmente em Porto Alegre e aí os convidados estamos participando de modo remoto, né? Eu vou apresentar, né? Primeiro apresentar uma mini bio de cada um dos convidados, do Gustavo também, né? Depois eu vou fazer um resumo sobre os livros, fazer uma pergunta, depois a gente libera para os convidados. Então, Gustavo, ele é artista visual, escritor e professor, mestrando em Filosofia da Educação pela USP.
Ele ministra cursos em diversas cidades e atua em curadoria, além de manter extensa produção visual. É host do podcast Desver. E na escrita ele tem premiações nacionais, uma peça teatral publicada e participa de diversas coletâneas. Em 2023 e 2024 ele lançou os livros que eu vou comentar mais à frente, né, que é essa trilogia de estreia dele. O Marcos Beccari, ele é artista, filósofo e professor na UFPR, onde leciona no curso de design gráfico, e é professor também na Universidade de São Paulo, onde atua no programa de pós-graduação em educação. Ele é doutor em filosofia da educação pela USP. E por meio do Instagram, suas pinturas ganharam notoriedade mundial, especialmente pelo seu realismo técnico e uso vibrante de cores. Ele é considerado um dos expoentes da renovação da pintura em aquarela. O Túlio Borges, ele chegou? Oi, Túlio, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom, bem-vindo. O Túlio Borges, ele é cantor, compositor, pianista, produtor musical, tradutor. Ele é formado em piano pela Escola de Música de Brasília. Em 2007, ele ganhou o primeiro lugar no Prêmio do Sesc de Brasília com a música Shirley. Em 2010, ele lançou o CD de estreia chamado Eu Venho Vagando no Ar, que foi eleito um dos 50 melhores álbuns brasileiros do ano pela revista Manuscrita. Ele ganhou o prêmio de melhor cantor dentre as produções independentes pela Rádio Cultura de São Paulo. Em 2015, lançou o CD Batente de Pau de Casarão, dedicado à cidade pernambucana de São José do Egito, conhecida por ser a capital da poesia. O CD foi eleito o segundo melhor disco brasileiro do ano pelo site Melhores da Música Brasileira. E em 2017, ele lançou o disco Cutuca Meu Peito Incutucável. E agora eu vou contar sobre o Rodrigo Madeira. Ele não estará aqui com a gente, mas ele mandou uns vídeos. Ele não pôde participar, mas ele mandou uns vídeos com comentários e perguntas para o Gustavo também. Então, o Rodrigo Madeira, ele é autor dos livros Sol Sem Pálpebras, publicado pela Imprensa Oficial em 2007, Pássaro Ruim, pela editora Medusa, que ele publicou em 2009, e Baldio, publicado pela Ateliê Editorial em 2018, que foi esse último livro, foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura, né? O poema Balada da Cruz Machado foi adaptado para o cinema, como curta-metragem, e ele recentemente foi contemplado pelo projeto Pacote de Poesia, ah, no edital do Sesc do Paraná, Passo da Liberdade, né? E agora eu vou fazer uma introdução, um resumo sobre os livros, a gente vai ter tempo para conversar com calma sobre cada um deles, né? Então, o Canções, os livros do Gustavo. O Canções para Desarmar Bombas foi selecionado em chamada aberta para publicação pela editora Mundro e lançado na Flip ano passado, em 2023. O livro foi finalista do Prêmio Ages de Literatura desse ano, na categoria Poesia. Os Sentidos para Estranhar o Mundo foi selecionado em chamada aberta e publicado pela editora Patuá. Também o Gustavo lançou na Flip ano passado. Estratégias para Ver a Sombra foi publicado em 2024 em Portugal e recebeu a menção honrosa no Prêmio Oeiras de Poesia. E, Gustavo, eu vou começar com uma pergunta, tá bom? Para a gente conversar, Uhum. começar a nossa conversa. Eu sei, Gustavo, que nos últimos anos você vem se dedicando à escrita de um modo intenso, de um modo íntegro, dando muito do seu tempo para a escrita, né? E tanto de poemas, eu sei que você escreve contos, peças, teatro, você tem outros projetos também. E eu sei, a gente sabe que entrar nesse lugar da escrita é abraçar a solitude, é se entregar ao desconhecido, né? E muitas vezes é uma caminhada muito solitária, né? Eu gostaria que você comentasse como a escrita ela ocupa o seu tempo e o seu espaço no dia a dia e como você lida com esses momentos de solitude. Legal, massa. Flávia, obrigado. Vocês me ouvem bem aí, gente? Sim. Para vocês aí, tá ok? O som?
Tá, antes de responder, obrigado pela pergunta. Antes de responder, queria agradecer primeiramente quem está aqui presencialmente, os amigos, os orientandos, ex-orientandos que vieram. Vocês não estão vendo aqui, Túlio? Deixa eu mudar aqui para mostrar um pouquinho aqui da, da galera, tá um pedacinho do que é o Instituto Estadual do Livro, né, em Porto Alegre. É, e vocês também, Túlio, Beccari, Flávia, terem aceito esse convite assim de forma tão espontânea, aceitado. Sei que é meio chato, né, a gente se... Travou um pouquinho, Gustavo. né? Você paga para ter um trabalho. Daí, se o livro é bom, ele é uma bosta, porque daí você tem que reformar a tua vida inteira, né? Você reformula, você repensa, ele te modifica, né? Você nem pediu, você só queria relaxar. Se o livro é ruim, é pior ainda. Você gastou horas lendo um livro que é ruim, né? E na hora da mudança, eu estou fazendo a mudança, gente. Eu repensei toda a minha trajetória como escritor, Ricardo. Juro para vocês. Carregar livro, gente, é um inferno na terra. Carregar livro, caixa de livro é a coisa mais pesada, né? Ficou mais pesado que a geladeira. Pode. E, nem, e nem cozinha, nem dá para fazer um ovo frito, né? É que nem carregar pedra. É. Então, enfim, eu acho que eu sei que é uma tarefa ingrata, então eu agradeço muito vocês por terem se disponibilizado, tá? Queria dizer, antes de tudo, que são pessoas que eu respeito muito, pessoas que em diferentes momentos me fizeram críticas ao meu trabalho. E foi isso especialmente o fator que me decidiu, assim, a, a vir a convidá-los, vocês especificamente, né? Depois eu vou falar mais assim de como o contexto em que eu conheci cada um de vocês. Acho que a Flávia tem lá no programinha uma parte dedicada para isso, né? Para eu não atravessar e queimar a pauta, eu vou responder a Flávia e já passo a palavra. Eu não consigo ter agora uma rotina de escrita desde quando eu resolvi me mudar e desde quando eu aceitei esse desafio do meu orientador e escrever. Quando eu estou escrevendo, eu acho que é o único momento, de fato, da minha vida, assim, que eu me sinto no reino da liberdade. Mesmo o desenho, a pintura, eu nunca sinto isso. Né? Diante do desenho, da pintura, da produção plástica, eu sinto um compromisso. Quando eu estou diante de uma tela em branco, de um papel em branco, eu tenho um compromisso de fazer uma coisa ali. Mas na escrita eu não tenho compromisso nenhum. E acho que é isso que me faz voltar a ela e tentar buscar, pelo menos, ter essa rotina, Flávia, que eu não consigo ter de forma tão sistemática, mas que eu acho que sempre tive, e isso compensa. Porque eu comecei a escrever exatamente quando eu comecei a desenhar, ou seja, aos 9 ou 10 anos de idade, mais ou menos. Eu tô levando na mudança agora para São Paulo, duas caixas, então acho que a altura dessa deve dar disso daqui, ó, com cerca de quase uma centena de sketchbooks. E tem coisas assim desde 1998 que eu escrevia e guardava. Então, essas caixas, que embora sejam terríveis de carregar, eu acho que ali é que está a minha rotina, minha dedicação íntegra à literatura, sabe, Flávia? Ela tá nesse lastro do passado. Eu não consigo colocar um cotidiano, inserir na rotina cotidiana a literatura, por falta de tempo. Mas eu tenho esse lastro, essas caixas que eu carrego comigo, sabe? E que eu sei que em algum momento eu vou sentar e vou abrir de novo aqueles baús e aqueles livros, aqueles sketchbooks e retirar, extrair dali textos. Então, acho que é mais ou menos como antigamente tinha aquela coisa de você gravar o filme no VHS, lembra? Aquele tempo maldito e feliz que você punha para gravar e programava assim para gravar um filme de madrugada que você não ia poder assistir. Você nunca voltava e assistia a fita, nunca se reassistia de fato, mas só o fato de estar gravado lá te dá uma certa tranquilidade. Eu sei que está lá. Se em algum momento eu decidir voltar e assistir, ele vai estar lá. A minha dedicação à escrita, eu acho que é mais ou menos isso. É um pacto íntimo, porque eu acho que é isso que é a arte, né? Não é uma pose. Isso talvez seja pouco compreendido e eu tento afirmar muito para os meus orientandos aí, né, Gabriel?
A arte não é exatamente uma pose, um como fazer ou nem um que fazer. A arte é uma implicação, é comigo, é comigo. É um compromisso que eu tenho comigo. E por isso que eu não preciso de nenhum tipo de suporte exatamente de fora, porque minha vida inteira ela está estruturada como uma armadilha, né? Que eu preciso fazer isso, né? Todos os pontos da minha vida, se elas apontam para frente, esse ponto para frente, esse destino é sempre a arte, porque é um compromisso íntimo comigo mesmo. Então eu não tá meio travando aí, viu, gente, a web. É, o finalzinho da sua fala que travou. Deu Eu vou dar um câmbio e desligo quando eu terminar de falar, tá? Para vocês saberem que também, tá? tá certo. Mas acho que ficou, deu para entender bem a resposta. Obrigada, Gustavo. Bom, agora a gente vai falar sobre o Canções para Desarmar Bombas, né? E aí eu convido o Túlio Borges para comentar o que ele quiser sobre o livro, fazer uma pergunta. Enfim, fica à vontade, Túlio. Oi, gente. Gustavo, Beccari, Flávia, todos que estão aí. Para mim é uma festa estar aqui e partilhar da vida, um pedacinho da vida artística desse amigo e celebrar umas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? Legal. E celebrar uma espécie de parceria que no mundo artístico é uma coisa que desafia, né, a gente a crescer, a enxergar para além de nós mesmos, fazer conexões inesperadas, juntar sensibilidades assim e os nossos temperamentos internos, né, e fazer parte desse momento. Eu fiquei muito feliz com o convite e que essa noite seja uma celebração da palavra, da poesia, desses laços. Antes de falar assim do livro em si, eu queria falar desse momento em que o livro chega para mim. E esse momento ele toca bastante no que o livro, a leitura do livro trouxe para mim, né? Que é o Canções para Desarmar Bombas. Eu tive o prazer de receber a mensagem do Gustavo mês passado, seguido do envio do livro, e recebi o livro, né, das mãos do porteiro. E eu confesso que nos últimos anos eu comprei pouco livro. Recebi alguns no segundo semestre, também de poetas parceiros, uma antologia do Climério Ferreira, o último do G.C. Quirino, e confesso que não os li com particular atenção. E estava ali o do Gustavo na bancada, um livro de poesia. Eu que gosto muito de poesia, que já escrevi muito sobre poesia, que tenho trabalho com a poesia de música, Ah, acho que hoje o livro de poesia é como uma carta escrita à mão na caixa de um correio que você não visita mais. Um objeto ofuscado, assim, preterido à pilha de notificações digitais que a gente tem hoje, né? A gente vive num tempo de lógica da velocidade, superficialidade, da fragmentação de interesses, um sem fim de conteúdo rápido, vídeo curto, aleatoriedade, passatempo. Para vocês verem, eu peguei outro dia que tem do lado do meu computador um porta-retrato e eu peguei o retrato e puxei assim, quer dizer, tentando abrir, tentando dar um zoom no porta-retrato. Como é que pode, né? Assim, então existe uma fragmentação da realidade mediada pelas telas, um fluxo constante de informações. E justo a mim, que sempre tive uma vida intelectual, criativa, artística, pulsante, e que me consumiu nesses últimos tempos, né? Então eu tinha ali na bancada um livro de poesia de um amigo parceiro, não só um livro qualquer, mas sobre o qual eu teria que tecer alguma palavra, um comentário. Eu tinha um compromisso, além da vontade de participar.
mas também, à medida que eu pegava o livro, se consubstanciava uma ideia de que eu estava sobrecarregado de informação e, e mesmo resistente a qualquer coisa que não oferecesse uma gratificação instantânea. Talvez todo mundo esteja um pouco assim, eu estou num processo de desensibilização com tanto trabalho, né, com tanta coisa. Então, um livro de poesia, ele precisa de um ânimo aberto, sereno, de receptividade, de disponibilidade, de um leitor com disposição para o silêncio, para a introspecção, para um diálogo interior, e também para capacidade de se espantar, de se emocionar, de se desensibilizar, de se emocionar a partir sem partir para uma próxima emoção, né? Sem partir para um próximo rio, sem partir para alguma outra coisa. E eu confesso, como preâmbulo, que eu estava destreinado. O trabalho, a necessidade de produtividade, o hábito de você estar constantemente conectado, consumindo conteúdo, conteúdo instantâneo que reduz o tempo que a gente tem para contemplação, para introspecção. Se não reduz, muitas vezes ele até ilumina. E eu elimina, né? Eu me vi assim um pouco embotado. Então foi um tempo de reflexão mesmo, de algo que eu já suspeitava, mas eu fiquei surpreso a assentar aquela ideia, que não é exagerada mesmo, é um apodrecimento, um empobrecimento mental. Eu acho que esse ano que o Merriam-Webster, o dicionário, não cunhou, mas elegeu como um dos termos do ano o brain rot, né, que é o apodrecimento mental mesmo, assim, um empobrecimento. Então, fiz esse preâmbulozinho assim, porque fala também o livro, né, uma metalinguagem, fala da escrita como uma recriação da experiência, um esforço para autenticidade, né, isso que o Gustavo falou agora, assim, de um compromisso. E não são, é um livro de poemas, e não são poemas de amor, de beleza, de saudade, de exaltação ao sofrimento. Não é exagerado. São todos temas atuais, silenciados, né? E tudo escrito por um escritor atento, inquieto e erudito. Nada mais na contramão de tudo hoje, né? Tudo que eu falei por princípio. Nenhum serviço menos essencial a esse capitalismo digital do que a poesia, esse tipo de escrita, né? Então, assim, para terminar um pouco do que eu senti sobre o livro, eu o li como se eu estudasse. Eu fazia anotação para me conectar o livro, conectar o Gustavo, conectar a poesia. Foi um pouco de uma volta. Então, eu li, anotava e mandei uma mensagem para o Gustavo porque eu ria da graça que eu acho que ele sentia no momento que ele escrevia. E eu adoro isso, né? Achar graça, me conectar com aquela pontada, aquele sorriso de canto de rosto que eu imaginava que ele tinha quando lia. Então, a gente se perde de nós, se perde dos outros, se perde no mundo. Então, eu queria agradecer ao meu amigo. Obrigado por escrever, por me presentear com esses momentos que eu passei com você, com sua poesia e comigo. Tenho perguntas, Obrigado. muitas perguntas. Antes de você fazer as perguntas, Túlio, deixa eu só apresentar o Túlio para contextualizar a nossa relação minimamente. A minha internet está um pouco na mesma idade. Fiquei sabendo dele por uma amiga aqui de Porto Alegre, a Lia Mota. Túlio talvez lembre que estava produzindo o show dele aqui em Porto Alegre há muito tempo, 2017, talvez 2016. Até que depois, curiosamente, eu vi que um disco foi indicado lá, o segundo melhor disco do ano, da música popular brasileira e tal. E, e aí eu fui ouvir a obra do Túlio e, na verdade, fui estudar a obra, porque é de uma riqueza poética que eu não lembrava de ter visto dentro da música popular brasileira nos últimos, sei lá, nas últimas décadas. Eu sou um conhecedor de música popular, não tanto quanto o Túlio, obviamente, mas o que falar de MPB eu meio que conheço.
E só que da MPB mais antiga, né? Sei lá, de 2000 para trás, né? De 2000 para frente, não ouço tanto, justamente porque sinto falta dessa qualificação artesanal, dessa artesania do verso, como eu chamo, sabe? Desse trabalho poético com as palavras, né? Isso eu sinto muito falta dentro da música popular brasileira, e da música em geral, contemporânea, né? Enfim. E para minha felicidade, o Túlio deu uma oficina de poesia durante a pandemia, comecinho da pandemia, né? Foi por ali, junho, julho de 2022. Ajudou assim a abrir perspectivas internas dentro da minha poesia que certamente foram fundamentais para a escrita desse livro aí, tudo. Canções para Desarmar Bombas. Não sei se você estava ciente disso, mas aquela oficina foi fundamental para sair esse livro, sabe? Para eu me autorizar, autorizar essa voz específica que encontrou nesse livro um tom que eu não me autorizava. Eu estava procurando ou um tom um pouco erudito, ou um tom que não era meu, enfim, mas esse tom assim meio da linguagem não instrumentalizada, eu aprendi contigo, com a tua música, especialmente naquele poema. Então, Túlio, assim como os demais convidados aqui, são críticos da minha obra e por isso que eu mais os considero ainda, né? Eu acho que vocês são grandes interlocutores do meu trabalho. E te agradeço muito, viu, Túlio? Obrigado pelo comentário, pela paciência de ter lido o livro aí e ouvido as minhas canções desafinadas. Mas manda lá, tem alguma questão, queira fazer Olha pra gente? só, quando a gente coloca uma coisa no mundo, eu estou falando dessa oficina, né? A gente não tem ideia das repercussões que ela tem. E no caso de um livro, no caso de um disco, é, ele sempre vai ser novo para alguém. E ele sempre vai causar, sempre não, mas vai encontrar quem possibilitar que alguém o encontre e se mobilize com aquilo, né? Pô, fiquei feliz com suas palavras também. Mas, bom, podia fazer várias perguntas, mas no livro, de uma forma ou de outra, você fala de vários tipos de silêncios, né? No próprio prefácio você fala do silêncio, da solidão do escritor. Você me corrige se eu estiver errado, mas você fala dos silêncios da alienação cotidiana, da indiferença histórica, da cumplicidade, de omissão, de dor, de morte, de trauma, de hipocrisia, da memória reprimida, do fim, né? Eu acho que no prefácio você fala um pouco do intuito da sua escrita, mas eu queria que você falasse um pouco mais se no ato de escrever você procura nomear e ressignificar as dores, a dor, ou devolvê-la ao silêncio que a tinha ignorado. Se seria um gesto de confrontação, né? Como que a dor influencia o processo criativo e se a escrita não resolve, ou como resolve, como alivia, como denuncia e como te ajuda. É uma noção que eu persegui durante um tempo, até orientada assim pela psicanálise, sabe, Túlio, de que a poesia, assim como um processo de análise, o que está em jogo ali é você conseguir dar um enunciado para a tua emoção, para o teu sentimento. Porque o que a gente sente, se ele não encontra um enunciado, uma enunciação, a gente não sabe o que sente. Então não transforma aquilo, não metaboliza em linguagem, portanto não vira experiência. E quando você tem qualquer evento que não é simbolizado, ele é um trauma. Qualquer evento que não é simbolizado é um trauma. Isso é um princípio psicanalítico, né? Então, assim como na análise a gente procura dar palavras, né, dar nomes ao que a gente sente, na poesia eu buscava isso também. Durante muito tempo fui guiado por essa concepção, assim, né, de buscar na poesia uma enunciação porque eu estava sentindo. Porque é assim que a gente consegue dar significação. Porque senão ele vira só uma coisa no corpo, uma voltagem no corpo, né? Se ele não tiver nome, você não dá dignidade de. Sabe aquele problema? Isso eu tenho sentido na minha vida, assim.
Quando você tem os problemas que a gente tem de fato, a gente não, efetivamente, não dá combate a eles. É tipo aquele mosquitinho que fica assim, bzz, a gente faz assim, ele não vai embora. Porque fazer assim afasta, ele vai e volta depois, né? Ele só de fato deixa de existir quando você dá dignidade para ele, alça ele a dignidade de combate, de inimigo, né? Você dá um nome para ele. E daí você se dispõe para a luta. E aí você resolve o problema. Eu acho que essa é mais o caminho onde eu estou hoje me orientando assim na poesia, entendeu? Tentando encontrar enunciados não simplesmente para metabolizar na linguagem poética um sentimento, uma dor ou algo assim, mas para tentar eh, nomear inimigos internos ou algo do gênero assim, sabe como? Aquilo que dentro de mim precisa ter combate. Antes eu só enunciava e uma vez plasmado estava lá, dava forma poética, etc. Agora eu faço isso, mas é só um começo, é só uma primeira etapa. Depois, o combate é que é o poema. O bom poema, eu acho, sabe como? Entendi. E só para fechar aqui, para fechar essa pergunta aí da minha parte, você falou de pequenos pontos que você quer combater, que você quer alçar a uma posição e afastar e ressignificar. Você tem alguma. Isso acontece com pequenos tópicos ou você tem esse desejo assim de produção, de porque por muito tempo, e eu acho que eu ainda tenho isso de uma maneira geral, eu tenho dificuldade de dormir se eu não produzo uma produção geral, porque é ali que eu me sinto mais gente, sabe? Menos formiga, mais talvez seja um devaneio, uma vontade muito grande de ser alguma coisa a mais, sabe? Menos que matéria. Isso te permeia? É, a gente costuma chamar de neurose obsessiva, né? Eu não consigo dormir se eu não produzo. Mas todos nós aqui somos neuróticos obsessivos. Eu conheço muito bem a Flávia, o Marco, é todo neurótico obsessivo. Assim, a gente tem que produzir, né? É, para se sentir. Porque a vantagem é que a produção artística ela é a antiprodução, como você mesmo disse, né? É a coisa menos útil possível, né? Como é que o Paulo Leminski chamava o poema um inutensílio? Um poema é um inutensílio. Ela é a forma mais radical, é o antiproduto por excelência, né? Mais radical, porque se tem alguma coisa que nos difere dos animais, não é a produção. Porque assim, os castores produzem, né? As abelhas produzem, muitos animais produzem, de fato, e acumulam extraordinariamente. O que nos torna humanos é a inutilidade, é a produção do inútil. É produzir isso que não tem utilidade nenhuma, né? A produção artística, pelo menos, é isso. Ela produz, a gente faz para não ser formiga, né, Túlio? Para não. Eu sinto isso também. Eu estou produzindo. Se eu estou acordado, eu estou produzindo. Eu não tenho televisão, não tenho Instagram. Minha taxa de visualização por dia é cerca de 2 a 4 minutos por dia. Eu tenho ali o cálculo, né, de quanto eu invisto, de quanto minha atividade no Instagram é isso. Porque eu não perco tempo, eu estou produzindo constantemente, sempre assim. Não sei se eu fico sem dormir se eu não produzir, porque isso não acontece, eu sempre estou produzindo, né? Mas não sei se é saudável isso, enfim. Sempre produzindo e dormindo pouco, né, Gustavo? E dormindo pouco, exatamente, porque daí dormindo eu não consigo produzir. Saudável, eu não sei, mas é uma sorte, porque significa que você encontrou um meio de vida que você consegue fazer isso. E para mim é o meu sonho de consumo. Obrigada, Túlio. Obrigada, Gustavo. Ah, agora eu vou passar um. Posso passar, Túlio? Você tem mais alguma pergunta? Não, não, pode passar. Tá certo. Eu vou colocar o vídeo do Rodrigo Madeira, né, o poeta, e vai falar sobre o livro Sentidos para Estranhar o Mundo. Né? São 3 vídeos, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu dar só um contexto para o pessoal aqui do Rodrigo Madeira, tá? Daí eu te dou um ok para você dar o play aí, Flávia, só um segundinho. Gente, Tá bem.
Você tirou o áudio, Gustavo. Perdão. O Rodrigo Madeira é um poeta que, para mim, desde sempre foi que eu comecei a escrever de forma mais séria, mais comprometida. O Madeira foi um horizonte para mim. Assim, eu sempre falei sobre o Madeira. Ele é um poeta que eu conheci em Curitiba, poeta absolutamente genial mesmo. Na geração, que a minha geração também tem exatamente a minha idade, eu não conheço uma poesia com qual eu consiga melhor interlocução, sabe? E ele me deu uma grande honra de ter aceitado aqui. Infelizmente teve um contratempo, então ele mandou uns vídeos onde ele fez a parte dele ali, mas aí gravado, tá? A Flávia vai passar aqui o vídeo para a gente ter a conexão dele. Pode mandar, Flávia. Obrigado, querida. Desculpem, tá? Olá pessoal, tudo bom? Gustavo, prazer estar aqui, mesmo assim um vídeo gravado, né? É muito bom poder participar de um evento seu. Você sabe que de há muito eu sou teu admirador, teu fã mesmo, e sou muito grato também pelos trabalhos que a gente já fez em colaboração. Infelizmente o imprevisto me impediu de estar participando, né? No momento mesmo do evento, mas eu vou mandar esse vídeo. É de improviso, então eu acabei ensaiando o improviso e escrevendo um texto, né? Para coisa para eu não perder a mão, né? Então acabei escrevendo um textinho aqui e aí eu vou ler 2 ou 3 poemas mais curtos, de que eu gostei muito, que são, na minha opinião, extraordinários mesmo, poemas muito, muito bons, muito bonitos. Mas antes eu gostaria de ler esse textinho. Eu trabalho aqui perto, vim aqui na hora do almoço, fiz os garranchos lá no intervalo do meu trabalho, e aí vim aqui no meu apartamento rapidinho para gravar esse vídeo. Então o texto vai assim. O título do livro, né? Sentidos para estranhar e não para apreender o mundo, para estranhar. No título já existe essa definição do que é, para o Gustavo e para mim, o fazer poético. Essa forma de melhor incompreender esse mundo. Eu realmente acredito que o poeta e o poema existem para melhor incompreender o mundo. O livro é todo ele, desde o início, coalhado de poemas exemplares mesmo, muito bem urdidos, muito bem feitos, muito bons, desde o princípio já. O livro começa com aqueles poemas homenagem, né? Por exemplo, ao Manolete e, por extensão, ao João Cabral de Melo Neto, ao Patativa de Assaré. Os poemas que vêm na sequência, memorialísticos, né? Em especial o belíssimo Rio, Caraá, aquele, e aqui eu cito, né? Fio contra a difícil construção da aurora, escuro que corta a cidade, enervando seu corpo desde extremos, decepando a alvorada no cerne, rente ao talo, como unha que incomoda e sangra. Nessa sessão memorialística tem um poema bem curtinho, que está inclusive na 4ª capa, que eu acho muito bonito e eu gostaria de ler, chamado Inconfissão. E vai assim. O menino sem voz, cujos óculos, ocultos sob a capa dos livros, como sob capas de heróis, não buscava nas páginas refúgio, mas o que confirmasse o repúdio à ilegibilidade do mundo. Na maturidade descobriu que os livros que leu me tornaram borrão ilegível. Eu não poderia concordar mais, né, desse poema. É a mesma visão poética que eu tenho realmente, né, dessa tentativa de compreender, mas essa sensação de que a incompreensão é quase uma fatalidade. E a gente tenta compreender melhor o mundo escrevendo poema. O poeta, ele surge desse fracasso de ler e entender as coisas. Não é só aquela coleção de neuroses colocadas na cabeça de uma criança, como dizia o Oden, mas também essa ininteligibilidade ou ilegibilidade das coisas
que está em tudo, né? A vitória poética, ela se dá no mesmo chão da completa derrota. A poesia, lembrando aquela frase do Nietzsche sobre o amor, a poesia é uma espécie muito bonita de vingança contra todas as coisas que nos derrotam nesta vida. E uma das principais, claro, é a falta e a perda, né? Então, aceitar que não compreendemos as coisas é o primeiro passo para se chegar à poesia. Não à toa, aqueles que não gostam de poemas sempre dizem: eu não estou entendendo nada. Ao passo que nós, poetas e leitores de poesia, poderíamos dizer: ok, eu admito, eu não entendo o mundo, eu não entendo a morte, eu não entendo o amor, eu não entendo a vida. E por isso eu vou lamber essa incompreensão e mistério, rearranjando do meu jeito essas palavras em fuga. Esse reconhecimento do fracasso, no entanto, ele não implica a desistência ou a apatia. Ninguém no poema e na vida, se estiver minimamente saudável, vai largar os bets. O poeta tentará sempre, com esses olhos, ou como disse o Jamil Sinej, né, um poeta aqui de Curitiba, essas duas gotas de lama, a gente vai tentar decifrar a matemática, e aqui eu cito o Gustavo, né? A gente vai tentar decifrar a matemática das estrelas, a insurreição permanente do amor, o terror magnífico do sublime. Olha que coisa extraordinária. A matemática das estrelas, a insurreição permanente do amor, o terror magnífico do sublime. Eu quero inclusive ler esse poema inteiro, já que eu citei, chama Os Olhos. Tem uma epígrafe do Ferrez, e é assim: se não serás visto, para que existir? Se não para ver, a que se veio? Se não para decifrar a matemática das estrelas, por que as contei na infância, antes desacreditar do amor? Se não para escandalizar, para que olhos costurando na face os dois espelhos côncavos do outro, esse outro chamado imagem? Se um dia os abrimos, foi para ver o infinito. Se o corpo perfurou 2 buracos na face, foi para que vazasse por eles excessivas imagens e a insurreição permanente do amor e seus espectros insuflando o excesso maior do desejo e o terror magnífico do sublime, ainda que só vislumbrado sob a cortina da lágrima. Se não para visionar, ainda que cegos na trajetória, ainda que no último instante, ainda que pedra de sal, o sentido místico do ser não ser, e no leito de morte poder dizer: dá-me os meus óculos. O poema, como diz o Gustavo, o imprevisto provisório do poema é de fato um espelho onde não arrumamos nossos cabelos, onde não penteamos os colarinhos. É um espelho de se ver e não ser reconhecido, é um espelho de se reconhecer e não ser visto, ou seja, é um espelho onde somos completamente estranhos. Um espelho onde somos completamente nós mesmos. Por fim, eu quero ler um poeminha muito singelo, mas belíssimo, está lá nos momentos finais do livro, se chama Tema. A poesia é o que sobra, tem esse verso, né? A poesia é o que sobra, feito sempre da matéria cintilante do que falta. E o poema diz assim: Tema. Na supérflua folha, o impreciso tema, o que quer dizer
o dizer do poema, sobre ser ou estar, ambígua, anfíbia, fogo, terra, água, ar, sobre o que a poesia? O que é poesia? Poesia é o que sobra, fim do colofão e terminada a obra. Por fim, então, eu quero agradecer ao poeta. É isso, Gustavo, desculpa por não poder participar ao vivo, ainda que à distância. Obrigado mesmo, tá? Pelos versos muito bonitos, pela obra muito madura, muito bem urdida. Obrigado, poeta, pelos teus poemas. Eles não valem nada. Eles têm os mesmíssimos quilates das estrelas. Parabéns mesmo, meu caro. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, e agora eu vou mandar as duas perguntinhas. Era uma só, mas eu vou mandar duas. A segunda, se você quiser, você não precisa responder, que ela é meio gaiata, meio Abujanra, né? Meio Antônio Abujanra. Mas a primeira é assim, o que é mais prazeroso para você, Gustavo? É escrever, é publicar ou é ser lido? E o que é mais penoso para você? É escrever, é publicar ou é ser lido? E quando eu digo ser lido, eu quero dizer repercutir de alguma forma em algum lugar. O que é mais prazeroso e o que é mais penoso para você? Escrever, publicar ou ser lido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa Bujanra, você sabe que o Otto Lara Rezende, ele disse uma coisa muito interessante, muito bonita. Ele falou que o artista está sempre querendo dizer as últimas palavras, como se ele estivesse num leito de morte querendo dizer as suas últimas palavras. Tem sempre uma coisa meio definitiva e desesperada e urgente na fala do artista, né? Então, se você estivesse agora em seu leito de morte, o que você gostaria de dizer? Um abraço, meu querido. Valeu. Tchau, tchau. Esses poetas da vida, né? Nos fazem essas perguntas. Só queria dizer uma informação importante. Eu já falei do Rodrigo Madeira nas meus oficinas, nos meus cursos. Eu sempre menciono que uma vez, acho que o Beccari conhece essa história. Logo que eu cheguei em Curitiba, alguém me disse: Olha, tem um poeta aqui que é o poeta mais foda aqui da cidade, tal de Rodrigo Madeira. E eu, muito cara de palmente, peguei um poema meu, poema de 11 páginas. Mandei para o tal Rodrigo Madeira, que eu mal conheci, alguém me apresentou ele de passagem, assim, sabe? E mandei para ele por e-mail naquele tempo, assim, era muito formal por e-mail, né? Não tinha WhatsApp, não tinha. Enfim. O Madeira se deu o trabalho de me convidar para um café. A gente sentou no Café Metrópolis, aí em Curitiba, Beccari. Lembra aquele da esquina ali da Carlos de Carvalho? Maravilhoso aquele café. Ele chegou, gente, com um poema impresso em cima da mesa, assim, tudo anotado, 11 páginas. Disse assim: Então, Gustavo, você queria uma crítica, né? Então vamos lá. Primeiro, ele descascou, mas desconstruiu o poema assim de ponta a ponta. Acho que tinha um verso que ele tinha gostado, se não me engano. Ele disse: Ó, isso aqui tá bom, ó. Isso aqui achei muito bom. Aquilo ali me ensinou a escrever poesia. Aquela crítica ali, aquela disposição dele, sabe? Bom, você quer um interlocutor, então agora você vai encontrar um interlocutor à altura. E esse livro não é à toa, que é Os Sentidos para Estranhar o Mundo, né? Eu dedico a aos amigos e mestres de Dirceu Vila, Jacques Brand, Paulo Berzotti, Rodolfo Jaruga e Rodrigo Madeira, com quem aprendi o ofício difícil de abrir sulco dos versos, lançar sementes e colher a flor brutal do verbo. Eu dedico a ele esse livro, por isso que ele agradece, né? Mas para responder a pergunta dele sem enrolar muito, porque a gente já está no limite do horário, o que eu tenho mais prazer é isso que aconteceu ali quando ele leu o livro. Acho que ele perguntou o que que me dá mais, o que é mais terrível, o que é melhor, né? Se é escrever, publicar ou ser lido. O mais prazeroso, sem dúvida, é ser lido, no sentido de criar, estabelecer essa interconexão. Quando o Ferreira Goulart uma vez disse algo assim que eu não sei o que que é arte, exatamente, mas eu sei que quando eu estou diante de algo que descortina uma dimensão minha que eu desconhecia, eu estou diante de um objeto artístico.
Quando alguém lê alguma coisa minha e se sente nessa posição, e eu senti que aconteceu isso com o Rodrigo Madeira, pelo texto dele ali, né? Que ele sentiu um desconhecimento, um estranhar de si. Isso é o que me dá mais prazer. Como se a gente pudesse instalar, né, um chip no olhar alheio que reconfigurasse alguma coisa lá dentro. E o que me dá mais desprazer, o que dá mais terror é o contrário, é não ser lido. Isso que é terrível, né? Que os versos vão parar em caixas embaixo da cama. Eu tenho muitos amigos poetas que os livros vão parar em caixas. O Ricardo, trabalha aqui no Instituto Estadual do Livro, sabe como muitos livros têm o destino de caixas no escuro das caixas embaixo da cama, num acervo técnico, que não encontram a luz dos olhos, né? Isso é o que me terrifica. E o que é, qual é a pergunta gaiata? O que eu falaria antes de morrer, né? Na lápide. Que eu falaria na lápide? Não, não é um epitáfio exatamente, é as últimas palavras, né? As do Pessoa foram dá-me os meus óculos. Genial, né? Até na hora da morte, o filho da puta acerta, né? Não sei, gente. Acho que um desafio que eu tenho encontrado agora, talvez seja esse, que é o de estar confortável no lugar da ignorância. Não sei como elaborar isso de uma forma melhor, mas é isso, aceitar esse lugar da ignorância. Porque esse é o único lugar, o lugar privilegiado da experiência. É o que eu tenho aprendido ultimamente, né? A gente sempre tem, como diz o Lacan, ele fala de um sujeito suposto saber. É preciso criar um sujeito que supostamente saiba antes da experiência, porque senão não há sujeito da experiência. Para você passar uma experiência nova, você tem que supor que há um sujeito, primeiramente, para haver um sujeito da experiência. Daí você passa pela experiência. Só que essa suposição ela tem que ser provisória. Se você supor para si mesmo um sujeito que já sabe, um sujeito fixo, você não aprende. A experiência ela não se processa na sua novidade, no seu ineditismo, na sua singularidade. Se você supõe um sujeito com uma identidade fixa, você filtra a experiência, ao invés de recebê-la na sua totalidade, né? O lugar da ignorância é o único capaz de nos deixar aberto para que a experiência venha na sua violência. Ela é violência porque ela é da ordem do incognoscível, né? E tudo que a gente não sabe, ela é violento por conta disso. Acho que é isso. Como elaborar melhor, não sei. Aí fica por madeira depois como elaborar isso em verso. Legal, obrigada, Gustavo. Bom, vamos falar agora sobre o último livro, que é Estratégias para Ver a Sombra, que foi publicado em Portugal. E aí eu convido o Marcos Beccari para fazer suas considerações, fazer alguma pergunta para o Gustavo também. Beleza, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Massa. Boa noite a todas e todas, a todas e todos, né? Eu quero agradecer pelo convite do meu querido amigo Gustavo Dias, que, como eu sempre faço questão de repetir, foi meu professor de desenho antes de se tornar um dos meus principais interlocutores e amigos, né? Também quero cumprimentar a Flávia Leal e o Túlio Borges, e também de maneira assíncrona o Rodrigo Madeira. É uma honra estar aqui com vocês hoje para esse importante marco da trajetória artística do meu amigo Gustavo. E muito bem, eu quero começar dizendo que quando a gente cultiva a amizade com alguém como o Gustavo, eu acho que a gente tem a sorte de nunca deixar de aprender com ele, né? E o Estratégias para Ver a Sombra foi, eu diria, um dos mais potentes aprendizados que eu tive com ele, desde quando eu conheci, né? Porque se trata, eu diria, de mais do que um livro de poesia, até porque, né, eu já confesso a minha ignorância, ou sujeito de um suposto não saber da, em relação à poesia, né? Me pareceu mais um tratado sobre a poética da visão, ou seja, uma filosofia sobre a capacidade criativa do olhar, uma capacidade, portanto, não passiva, né? E essa capacidade criativa é, sem dúvida, me parece a coisa mais difícil de aprender, de ensinar,
porque a gente está muito mais acostumado, eu acho que o Túlio passou um pouco por isso na fala dele. Eu diria que a gente está muito mais acostumado a lidar com a luz, no sentido de um olhar passivo que encara o mundo de uma forma supostamente transparente, como se tudo pudesse ser visto tal como nos aparece, bastando apenas uma iluminação adequada de um pretenso sujeito mais afeito às luzes, né? Então, o próprio título já nos oferece uma metáfora muito instigante. Como é possível ver a sombra, ou ver a com crase, né? Ou ver a partir ou sob a sombra? E isso me remete de imediato a uma frase de um poeta grego chamado Píndaro, que é mais conhecido pela máxima Torna-te quem tu és, mas que ele também tem uma outra frase famosa que diz que o humano, o homem, né, é o sonho de uma sombra. Ou seja, a ideia de sombra aparece, eu diria, tanto em Píndaro como nesse livro do Gustavo, como uma inversão de tudo. Não somos nós que sonhamos com a sombra, somos nós próprios o sonho de uma outra coisa. Essa coisa é a sombra, que aparece sempre como que disfarçada em seu contrário, como algo que ainda não recebeu uma luz adequada o suficiente. Mas o que o Gustavo parece questionar aqui é: e se a luz fosse, na verdade, um disfarce da sombra? E se a luz não fosse o que projeta as sombras, mas o contrário, uma, ela própria, a luz, uma projeção possível da sombra? A dificuldade, então, de ver a sombra reside nessa inversão das lógicas que balizam a nossa forma de ver e atuar no mundo, né? É nesse sentido, fiz algumas anotações de trechos, infelizmente, eu acho que tira um pouco a dignidade da poesia, mas eu acho que não teria tempo de ler na íntegra, né? Então, é nesse sentido, dessa inversão das lógicas, por exemplo, que eu grifei e a gente lê na página 22, abro aspas. A mão do artesão segue o modelo, ensina o gesto. O gesto ensina os olhos a enxergar. Fecho aspas. Ou seja, não é o artesão que modela o mundo a partir do que ele enxerga nele, mas o contrário. O mundo remodelado pela mão do artesão modela o olhar que supõe enxergar esse mundo. Nos termos do Gustavo, agora na página 87, abro aspas de novo. Apenas o que já é conhecido se torna visível. Uma vez acontecida, a forma remodela o destino dos olhos. Inventa o olhar que supõe vê-la. Fecho aspas. Esse tipo de inversão, eu acho que é o desafio de ver a sombra. E me parece que no caso do Gustavo, esse aprendizado de ver a sombra se deu ao longo de décadas de experimentação técnica nas artes visuais, mas também ao longo de toda a sua experiência docente. E, finalmente, mas certamente não menos importante, por meio da escrita poética e literária. Ou seja, me parece que foi necessário mover-se em muitas frentes diferentes para se chegar à descoberta e ao refinamento de tantas estratégias para ver a sombra, e que são como que compiladas, muito sintetizadas nesse livro que me foi tão valioso de se ler. Considerando toda essa trajetória artística e multifacetada, a minha pergunta é um tanto filosófica, né, como talvez já era de se esperar, ou é, não lembro como que o Rodrigo Madeira descreveu, mas é um pouco na linha do Abujamra, né? Quais sombras você, Gustavo, ainda pretende trazer à luz, ou ainda dar à luz, no sentido de fazer parir,
Ou seja, quais são as questões e enigmas ainda obscuros de alguma forma que te movem a continuar produzindo tanto, seja na forma de poesia, de artes visuais, de cursos voltados a artistas, ou ainda agora pelas vias tão iluminadas da academia? Querido, muitíssimo obrigado por esse comentário fantástico, generoso do meu livro. O Beccari também é além de um amigo, né, um filósofo, um grande pensador, também um dos meus principais interlocutores. Sempre digo que foi ele que me ensinou a pensar de fato. Quando ele me convidou em 2013 ou 14 para escrever num site muito interessante, muito importante que o Beccari criou, que é o Filosofia do Design, um site que durou alguns anos aí. E foi referência para muita gente, assim, do campo da filosofia, do design, da estética, das artes, por alguns anos. Ele me convidou para escrever semanalmente artigos. E ali que eu comecei, de fato, Beccari, assim, a pensar de modo mais responsável, mais consequente na minha produção. Foi quando eu comecei a elaborar o que eu produzia, né? Que eu entendi que ali meu trabalho plástico não poderia se discernir, se separar da meu trabalho de elaboração, de pensar. Tinha que se juntar as duas coisas, né? E a partir dessa pensação, dessa capacidade elaborativa que eu fiz minha carreira aí, né? Meus cursos, minha elaboração, etc, etc. Então, agradeço muito, Beccara, por estar aí, pelo comentário, por ter aceito e pela constância no apoio. Mais de 10 anos aí, né? De uma amizade sempre reforçada e agora como o meu orientador lá na USP. Então, ainda tenho alguns desafios para passar, né? Para ser efetivamente aceito e admitido aí pelo becário. Vamos ver se eu dou conta. Para responder essa pergunta, cara, eu acho que o que eu gostaria, a sombra que ainda paira, e acho que não é só sobre mim, mas sobre a cultura, e essa é uma questão que cada vez mais tem me tomado inteiramente, é a sombra sobre o corpo. Nossos corpos ainda pairam nas sombras medievais. O corpo ainda ele foi ofuscado justamente pelo brilho da ilustração, pelo brilho do logos, que jogou o nosso corpo na sombra. E, e isso, é claro, tem um processo histórico gigantesco, mas repercute na nossa vida diária, cotidiana, mais presente e da forma mais impactante, porque eu acho que a nossa vida tem sido, enquanto a gente não descobrir o corpo, uma permanente negação, uma negação um instante. Porque o corpo é o substrato da experiência. Nenhuma experiência se dá senão no corpo. E a experiência do corpo é a experiência do corpo no mundo. Sempre a experiência do corpo é uma experiência no corpo no mundo, ou seja, do corpo em contato com o mundo. Esse contato, portanto, é que é a experiência. E é disso que se compõe a existência humana, do contato do corpo com o mundo. A gente costuma pensar o corpo, foi educado, inclusive dentro da filosofia, o Beccari sabe muito bem disso, o corpo foi pensado como corpo. O corpo é um objeto. Sabe que a física fala um corpo no espaço, um corpo andando a tantos quilômetros, um corpo que é um volume. Só que o corpo é tudo menos um volume, tudo menos uma simples densidade, uma coisa fechada em si mesma que pode ser pensado enquanto um objeto do pensamento. Não dá para pensar o corpo enquanto objeto do pensamento, porque é o corpo que pensa. Simplesmente não dá. A gente está de tal modo imbuído na própria experiência do pensar que é impossível pensar o corpo, que pensa o. Entende? Quando você objetiva o corpo e trata ele como um volume, você perde a dialética dele com o mundo. Ele literalmente ficou na sombra do iluminismo, né? O iluminismo que clarificou a razão, ele jogou o corpo numa sombra. Claro, desde os pós-modernos de 60, desde isso vem tentando, né, retirar esse corpo da sombra, mas é isso que eu tenho me dedicado a fazer e a minha poesia já mudou. Porque esses livros, o mais recente eu escrevi em 2022, por aí, 2023, foi na data da publicação desse livro branco, que é o mais recente, assim. De lá para cá minha poesia mudou. Mudou já bastante, assim, consideravelmente, né? Agora minha poesia já é outra, e próxima trilogia que eu vier a publicar, se eu vier a publicar, vai ser sobre isso, sobre as sombras ainda que pairam no corpo, Beccaria. Bom, obrigado.
pela essa resposta. Eu realmente estava curioso para saber disso. Acho, inclusive, agora você falando, que o corpo, de uma maneira ou de outra, já aparece no Estratégias para Ver a Sombra. Mas eu não esperava essa resposta, fiquei muito feliz em saber disso, sim. Só para não me estender, queria ainda dizer que um dos grandes ensinamentos que eu tive do Gustavo foi o desapego de nossas produções. Eu digo isso como artista, mas também como acadêmico. E mesmo um desapego não só das produções, mas um desapego do que somos, né? É difícil, eu acho, para um artista, no sentido de para alguém que não faz outra coisa senão produzir o tempo inteiro, né? Ficar produzindo. O Arthur também falou, né, dessa angústia que a gente tem quando não produz. Acho que é difícil para um artista ser capaz de se desfazer de tudo que ele é para se tornar outra coisa. Mas um outro ensinamento importante que agora me veio por meio desse livro Estratégias para Ver a Sombra é que esse desfazer-se, não sei nem se o Gustavo concordaria com isso. Esse desapego, esse desfazer-se nunca é definitivo, porque como eu interpretei de uma maneira muito sintética e com muita clareza na página 29, abro aspas de novo. O artista carrega nos olhos, como Midas, tudo o que possui. Fecho aspas. Então, o desapego também reside aqui, né? Na constatação de que o nosso ouro, nessa metáfora do Midas, é somente o que a gente carrega nos olhos, em nossa forma de ver o mundo, e não em nossas produções. É isso que fica muito claro em minha leitura dos poemas do Gustavo nesse livro. Eles sintetizam o que o Gustavo carrega nos olhos. É uma poesia, falando desse lugar distante um pouco, né? Mas eu diria que no sentido mais radical da poiesis, né? Então, um sentido mais amplo também. A poesia talvez seja a melhor forma de compartilhar esse olhar que nós, artistas, buscamos se desapegar, reinventar e remodelar com tanto afinco o tempo inteiro. E o Gustavo consegue, como ninguém, manejar as palavras para nos fazer ver essa difícil manobra que é metamorfosear os olhos a nós mesmos e, talvez por último, o mundo. Mas antes de tudo, começa por Midas ali, né? A metamorfose é nos olhos. Então, para finalizar, de fato, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de participar desse momento tão significativo, para o Gustavo, mas também para mim. Eu também lhe agradeço, Gustavo, por sempre ter compartilhado comigo um pouco, né, de suas indagações e descobertas, por me ensinar a desver, e vai continuar me ensinando agora como orientando o meu, né? Por nossas conversas sempre tão prazerosas e decisivas para mim, né? Por mais breves que sejam. Enfim, obrigado de fato por ter cruzado o meu caminho e pela generosidade de cultivar essa nossa singela amizade. Muito obrigado, caríssimo. Bom, gente, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. É, Gustavo, a ideia no final era você comentar sobre os laços, né, com cada um de nós, assim, mas eu acho que você já foi comentando ao longo da sua fala, né? E, enfim, acho que fica à vontade para o que você quer dizer com um comentário final, assim. Estou Eu aqui, quero então. agradecer muito também a oportunidade, reli hoje os 3 livros do Gustavo, foi muito legal, uma super experiência. E prazer em conhecer os convidados também.
Prazer, Flávia. Prazer, Túlio. Prazer, queridos. Foi muito bom. Flávia, eu só queria dizer a última de você, né? Que a Flávia também é uma grande interlocutora dos meus livros, porque fez o trabalho que é o mais ingrato ainda que eu pedi a Flávia. Que você nunca me peçam isso para fazer a revisão do meu livro. E ela fez com um esmero e uma dedicação, anotando cada verso, e eu adotei praticamente todas as sugestões, incorporei tudo que ela disse, porque foi preciso. E acho que deu uma polida no livro, assim, Flávia, que te agradeço muito, porque ele não seria o que é sem o teu olhar muito atento, muito dedicado. Acho que essa dedicação é o que faz com que a arte se torne aquilo que o Beccari ainda mencionou, né? Ela é um processo. Acho que esse é o ponto, né, Beccari? Ela é um processo. Essa é a lição do desapego. Porque não importa o produto final lá, né? Mas as relações que ela bota em movimento. Não só as relações de dois, porque a arte é precisamente ela é um vínculo entre que bota dois ou mais em contato, né? Isso que é arte. Por isso que eu sempre digo e repito para os meus alunos: não é sobre você. A arte não é sobre você, não me interessa a sua vida. Para ninguém interessa a nossa vida, a não ser para a gente mesmo. Como é que eu sei disso? Porque quando eu vou numa exposição, eu não quero saber do artista. Eu quero que ele se foda. Eu quero saber de mim. Como é que eu vou crescer com aquilo? O que que eu vou aprender? O que é que ele vai descortinar de desconhecido de mim mesmo? Não é sobre vocês, né? A arte, ela precisa ser sempre focada no processo, porque ela une os dois, né? Se eu faço um desenho, alguém vai ver, puf, dois. Se ninguém viu, não tem arte, não tem desenho. A literatura também, eu escrevi, já tem dois na escrita, né? Porque a gente já é cindido, né? É um que escreve e outro que lê. Outro eu que escrevo e outro eu que lê, né? Então, essas relações que a arte mobiliza, que qualquer processo de comunicação coloca em movimento, isso é o que é sublime na arte. E acho que o fato de eu receber da Flávia o retorno, a devolutiva lá da brilhante revisão que ela fez, receber do Beccari, receber do Túlio lá na oficina e estar permanentemente dentro de mim, a gente elege nossos interlocutores, né, e traz eles dentro da gente. Não é assim? Eu estou escrevendo, eu estou pensando o que que o Beccari ia falar disso daí. Não, o Beccari ia achar isso aqui completamente ridículo. Ou estou pensando isso aqui, não, mas isso aqui não tem musicalidade. O que que o Túlio vai dizer? Túlio, quando lê esse poema, pelo amor de Deus, vai me achar cretino, né? Então, a gente traz dentro de nós, né? E essa é uma permanente interlocução. Isso que é legal da arte, esse processo construtivo, onde a multiplicidade, a pluralidade já está em andamento, desde o início da produção, né? Você não faz para você, não é sobre você. Então, obrigado, Flávio, obrigado por aceitar aqui essa missão de fazer a performance aqui da mediação, como sempre você faz com brilhantismo. E é isso daí. Obrigado, Beccari, obrigado, Túlio. Valeu, gente. Obrigado por estarem aqui. É nóis. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Beijos, Boa Até noite. queridos. logo para Até. todos. Tchau, tchau.